apóstolo Paulo em suas cartas, que tantas vezes falou com ousadia e ternura, unia a advertência à consolação, o ensino à exortação, não buscava agradar aos homens, mas cumprir fielmente o ministério recebido do Senhor. E hoje, essa mesma urgência ecoa em nosso tempo. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Estas não são palavras datadas, mas um chamado vivo, que atravessa os séculos para alcançar a igreja em qualquer geração. Pois, assim como ele advertiu, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E nós vivemos dias assim. Dias em que muitos preferem um evangelho moldado ao gosto humano, suave para o ouvido, mas vazio de poder para transformar o coração. Paulo não suavizou a mensagem para reter ouvintes. Ele pregou para que as almas fossem salvas e os santos permanecessem firmes. Ele sabia, como nós precisamos saber, que a verdade de Deus não pode ser negociada para acomodar o pecado. É melhor enfrentar rejeição por dizer a verdade, do que colher aplausos por alimentar ilusões. Paulo viveu isso. Em suas viagens missionárias, enfrentou prisões, açoites, fome, frio e até irmãos que o abandonaram. Ele não prometeu que seguir a Cristo seria fácil, prometeu que valeria a pena, porque a glória que há de ser revelada é incomparavelmente maior que qualquer sofrimento presente. Por isso, como ele disse aos coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este é o chamado, não apenas começar bem, mas terminar a corrida guardando a fé. Assim, que cada um de nós examine seu caminho. Estamos vivendo para agradar a Deus ou para sermos aplaudidos pelos homens? Nossas prioridades refletem o reino ou o mundo? Paulo nos lembra que o galardão não é dado aos populares, mas aos fiéis. Que esta introdução prepare o nosso coração para as verdades mais profundas que virão, pois, assim como Paulo dizia, o tempo é breve e precisamos viver com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao continuar, não posso deixar de lembrar as palavras que Paulo escreveu aos Filipenses: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele sabia que a vida fala tão alto quanto as palavras. Não bastava pregar a verdade, era preciso vivê-la. Em um mundo onde tantos buscam atalhos, Paulo nos chama a caminhar no caminho estreito, sabendo que esse é o único que leva à vida. Ele não se iludia com promessas fáceis, mas tinha os olhos fixos na soberana vocação de Deus em Cristo. Ele exortava os crentes a não se conformarem com este século, mas a serem transformados pela renovação da mente, para experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não é um evento isolado, é um processo contínuo, diário, sustentado pela graça. Mas Paulo sabia que esse caminho exige vigilância. Ele advertiu aos Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele via a vida cristã como uma corrida contra o tempo, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Há, portanto, uma urgência em sua voz. Não é uma urgência movida por medo, mas pela consciência de que a eternidade está diante de nós. Cada decisão, cada palavra, cada atitude ecoa para além desta vida. Paulo não hesitava em confrontar o pecado. Ele repreendeu igrejas, corrigiu líderes e exortou irmãos a abandonarem práticas que desonravam o Evangelho. E fazia isso não para humilhar, mas para restaurar, lembrando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ele entendia também o peso da perseverança. Em meio às lutas dizia: combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Não era um homem perfeito, mas um homem rendido àquele que é perfeito. Por isso, aprendemos com ele que a vida cristã não é uma sucessão de vitórias humanas, mas uma sequência de rendições diárias à vontade de Deus. E cada rendição abre espaço para a manifestação do poder do Espírito Santo. Assim, somos chamados não apenas a começar bem, mas a terminar com fidelidade. Porque, como Paulo disse aos Gálatas, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo também nos lembra que a fé verdadeira sempre gera frutos visíveis. Ele escreveu aos Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele sabia que o caráter cristão não é formado pela pressão externa, mas pela transformação interna operada pelo Espírito Santo. Por isso, exortava: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A vida em comunidade, segundo Paulo, não é isenta de conflitos, mas é marcada pela graça que supera o orgulho e restaura relacionamentos. Ele ensinava que a unidade não significa uniformidade, mas um compromisso comum com a verdade do Evangelho e o amor de Cristo. Aos Efésios ele disse: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso exige esforço intencional, pois a divisão é sempre o caminho mais fácil, mas a reconciliação é o caminho de Cristo. Paulo também enfatizava a importância da pureza doutrinária. Alertou aos Galatas para não aceitarem o evangelho diferente, ainda que pregado por um anjo. Para ele, a verdade de Cristo era absoluta e não podia ser ajustada ao gosto humano. Se alguém vos pregar evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Essa convicção lhe custou amigos, reputação e liberdade, mas lhe deu a certeza de que estava agradando a Deus e não aos homens. Ele sabia que no tribunal final não responderia diante de um conselho humano, mas diante do próprio Cristo. Por isso, chamava os crentes a examinarem constantemente a si mesmos, para verem se permaneciam na fé. Ele não queria que ninguém se enganasse, imaginando ter a salvação quando na verdade estava distante de Deus. A santidade, segundo Paulo, não é uma opção para alguns mais piedosos, mas a marca de todo verdadeiro discípulo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, somos chamados a rejeitar toda forma de impureza, não para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, mas porque já fomos aceitos por Ele em Cristo. É a gratidão que nos move à obediência e é o amor que nos mantém firmes mesmo nas provações. Paulo também não ignorava que a caminhada cristã é marcada por lutas espirituais constantes. Aos Efésios, ele declarou: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não via a vida cristã como um passeio, mas como uma batalha em território inimigo. Sabia que o adversário não luta de forma desorganizada, mas trama com astúcia, procurando pontos de brecha e fraqueza. Por isso, exortava os crentes a permanecerem alertas, com a mente cingida pela verdade, o coração protegido pela justiça e os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Ele lembrava que a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno e que a salvação guarda a mente como um capacete em meio ao campo de batalha. A arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tudo isso deve estar revestido de oração constante, perseverante e cheia de vigilância. Paulo não falava dessas coisas de forma teórica. Ele mesmo enfrentou prisões injustas, perseguições implacáveis e até sentenças de morte.
mas sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos mostra que, para perseverar, precisamos entender a batalha, identificar o verdadeiro inimigo e usar as armas corretas. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Essa perspectiva muda tudo. Em vez de gastar energia em disputas humanas, voltamos nosso foco para a oração, a intercessão e a proclamação do Evangelho. Entendemos que nossa vitória não depende da ausência de ataques, mas da presença de Cristo em meio a eles. Paulo vivia com essa consciência. Ele sabia que a coroa da justiça estava reservada não para os que nunca caem, mas para os que permanecem fiéis até o fim. Por isso, ele dizia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que essa certeza também nos fortaleça, lembrando que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na promessa daquele que é fiel para cumprir tudo o que disse. Paulo também nos ensinou que a vida cristã é inseparável do amor. Aos Coríntios ele afirmou: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Para ele, amor não era sentimento superficial, mas uma escolha diária de agir segundo a natureza de Cristo. Ele descreveu esse amor como paciente, benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana e não se ensoberbece, que não se porta inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse padrão de amor é impossível de viver sem o Espírito Santo. Por isso, Paulo constantemente apontava para a necessidade de andar no Espírito, para que não compramos os desejos da carne. Ele viu o amor como fruto da comunhão diária com Deus, não como um esforço humano isolado. E ao falar de serviço cristão, Paulo lembrava que tudo deve ser feito com amor. Aos Gálatas ele disse: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Liberdade, para Paulo, não é licença para viver de qualquer forma, mas a capacidade de servir voluntariamente. Ele também ensinava que o amor é a maior evidência de maturidade espiritual. Podem existir dons, ministérios, conhecimento profundo e até sacrifícios extremos, mas sem amor tudo perde valor diante de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Esse amor para Paulo começa em Cristo e flui para o próximo. Ele é alimentado pela lembrança do sacrifício da cruz e fortalecido pela esperança da ressurreição. É um amor que nos faz suportar a rejeição, perdoar ofensas e permanecer firmes, porque sabemos que o nosso Senhor nos amou primeiro. E é esse amor que nos mantém unidos mesmo em tempos de perseguição. Paulo sabia que quando o ódio do mundo se levanta, a resposta da igreja deve ser um amor inabalável que reflete o coração do Pai. Amor que ora pelos inimigos, que abençoa os que amaldiçoam e que permanece firme mesmo diante da injustiça. Ao encerrar suas cartas, Paulo frequentemente deixava palavras de encorajamento e bênção. Ele não via a fé como algo estático, mas como uma jornada que exige constância até o último dia. Aos Filipenses escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele confiava que Deus não abandona a obra que inicia. Por isso, chamava os crentes a permanecerem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Mesmo em prisões, ele demonstrava esperança, e essa esperança contagiava a igreja.
Paulo também nos lembra que a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa perspectiva eterna muda a forma como enfrentamos as dificuldades. Se nossos olhos permanecerem fixos em Cristo, não seremos vencidos pelo desânimo. Ele sabia que o sofrimento, por mais intenso que seja, é momentâneo diante da glória eterna que nos aguarda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa certeza nos impede de viver como quem não tem esperança. Paulo termina lembrando que a graça de Deus é suficiente. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele aprendeu a se gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Isso nos ensina que Deus não nos chama porque somos fortes, mas porque Ele é poderoso para nos sustentar. Ao final, Paulo deixa um testemunho que ecoa até hoje. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que essas palavras sejam o nosso lembrete diário de que a vida cristã não termina em derrota, mas em vitória eterna com Cristo. Portanto, sigamos firmes, guardando a fé, proclamando a verdade, vivendo em amor e esperando com alegria a vinda do nosso Senhor.